Durante as reflexões, eu quero pedir licença também para voltar, às vezes, a minha palavra à Bia, né, Bia? Que está sendo recebida hoje pela pública profissão de fé como membro comungante da igreja. A pergunta que essa reflexão bíblica vai nos trazer é entendermos quem somos de fato. Há sempre uma compreensão de quem nós achamos que somos e daquilo que as pessoas acham que nós somos. Mas há um dizer da Bíblia de quem nós somos, aos olhos de Deus, dentro do querer de Deus. E as pessoas são identificadas em razão da forma como elas são vistas, ou da forma como elas se veem. Às vezes você diz que uma pessoa é mentirosa. Por quê? Porque você vê que ela fala mentira. Outra vez você fala que ela é injusta, porque ela não é aquela que pratica a justiça. Então, em razão das atitudes, das palavras, a gente vai identificando quem a pessoa é, em razão daquilo que ela vai se tornando. Às vezes nós chamamos a pessoa de sábia, porque observamos que ela tem tomado decisões certas, seguras, proveitosas, produtivas. E nós vamos verificar isso. Quem somos de fato? Quando Deus contempla a nossa vida, o que Ele espera ver? Vou ler o texto, depois nós vamos seguir com a reflexão, na certeza da iluminação do Espírito de Deus, que nos dá a possibilidade de compreender as verdades que a sua palavra nos dá. Paulo está falando da excelência do seu ministério. Vou começar no verso 1 do capítulo 3, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-vos a nós mesmos, ou temos necessidade de, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, que em tábuas de pedra, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Seja a graça de Deus sobre a nossa vida. Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado, porque alguns membros da igreja de Corinto estão questionando se de fato ele é apóstolo. Porque ele não havia andado com Cristo nos 3 anos do ministério de Cristo junto à terra. Ele vem ser chamado depois, quando era perseguidor já da igreja, perseguia os apóstolos, perseguia a fé cristã, perseguia o próprio Jesus, é o que Jesus disse a ele, quando ele caminhava rumo a Damasco, para perseguir os cristãos. Jesus lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9. E ali então, Deus o chama para que ele se torne o apóstolo de Deus aos gentios. Ele vai passar 3 anos aprendendo com o próprio Cristo, diz ele, no deserto da Arábia. Nós não sabemos dizer como isso aconteceu com detalhes, mas Paulo é aquele que afirma: eu aprendi com o próprio Cristo por 3 anos no deserto da Arábia. Assim como Cristo lhe surgiu a caminho de Damasco, falou com ele, e lhe deu a graça de ser chamado para levar o evangelho do Senhor aos gentios, aos estrangeiros. E ele foi mesmo o apóstolo de Deus aos gentios, o homem que fez as viagens missionárias, que
que estendeu o reino de Deus aos confins da terra. Inclusive em Corinto. Foi ele que deu início ao trabalho, foi ele que congregou os primeiros membros, foi ele o agente de Deus para organizar a igreja. Mas agora há um grupo na igreja que fala: quem diz que Paulo é apóstolo para escrever para nós como escreveu a primeira carta e nos exortar a tantas coisas? Há um grupo aí que se levanta. E Paulo então quer defender o seu apostolado. Eles perguntam: onde está a carta da igreja de Jerusalém, dando a Paulo o direito de se apresentar como apóstolo? Quem o recomendou como apóstolo às igrejas de Cristo? É o que alguns irmãos de Corinto perguntavam. Então Paulo vai expressar aqui aonde que está a fundamentação do seu apostolado. Quais são as cartas que credenciam Paulo como apóstolo de Cristo, apóstolo de Deus aos gentios? Ele vai dizer que as cartas são os próprios coríntios, homens e mulheres que ali servem ao Senhor, que receberam o Evangelho por graça de Deus, que testemunham agora de uma nova fé, que vive agora uma nova vida, porque Deus o levou à cidade de Corinto, e o abençoou, e abençoou o seu ministério, estendeu ali o seu reino, estabeleceu ali a sua igreja, e vai dizer: vós sois a carta. Como todo crente, como todo cristão, vai se tornando carta viva de Deus. Então ele escreve esse capítulo, fazendo a defesa do seu apostolado, e mostrando que a nova vida que de Deus recebemos, a igreja de Cristo que vai surgindo, se fortalecendo, a fé que exercemos, dá testemunho de que de fato Deus o conduziu, Deus o usou como instrumento, Deus o estabeleceu como apóstolo dele aos gentios. Por isso o tema da nossa reflexão é cartas vivas. Cada crente, irmão, irmã, jovem, ancião, é uma carta viva de Deus ao mundo. E aí eu quero fazer algumas reflexões, orando para esse texto, na instrução que Paulo dá. Primeira verdade: todos nós somos cartas vivas. Todo ser humano é uma carta viva. Não estou me referindo apenas à igreja, mas estou dizendo que todo ser humano, de fato, é uma carta viva, porque tem sempre alguém nos lendo, tem sempre alguém observando a nossa mensagem, tem sempre alguém buscando, de fato, perceber quem somos, como vivemos. Há muitas pessoas à nossa volta, em diferentes contextos do nosso viver. Pode ser que você perceba e pode ser que você nem perceba, mas alguém está lendo o seu procedimento, fazendo a leitura da sua vida. Essa é uma realidade. Ninguém pode negar isso. Somos lidos, observados por todas as pessoas à nossa volta. Às vezes nem imaginamos que alguém está percebendo o que a gente está dizendo, ou o silêncio que a gente deu, ou a ação que a gente teve, ou a reação que a gente demonstrou. Mas a verdade é que nós estamos sendo percebidos. Tem sempre alguém percebendo como você vive, como cada cidadão vive. Por isso que às vezes nós vamos dando aqueles títulos, vamos identificando as pessoas, como eu mencionei. Esse é mentiroso, esse é verdadeiro, esse é justo, esse outro não é justo. Esse é amável, esse é mau. Porque todo ser humano está sendo observado, está sendo lido. Paulo fala essa verdade aqui para nós, ele nos lembra: vós sois a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, verso 2. Então não tem como fugir
dessa verdade, dessa realidade. E a maneira como você procede é a maneira como você vai sendo entendido, identificado. Quando as pessoas vão lendo a sua vida. Então, meus queridos, como nós nos portamos numa fila ou no trânsito, a maneira como nós falamos com o nosso cônjuge, ou a maneira como tratamos os nossos filhos ou os nossos pais, está sendo observado sempre por alguém. E não só está sendo observado por alguém, mas está dizendo de fato quem nós somos. Está mostrando para as pessoas quais são os nossos princípios, os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos vícios. Paulo está dizendo, vós sois as cartas para todos os homens, aonde você vive, no trabalho ou no descanso, na vizinhança, na família, com amigos ou com inimigos. Tem sempre alguém avaliando a sua vida, observando o seu viver e lendo a mensagem que você está transmitindo. Então as pessoas vão imaginando que tipo de gente que a gente é, por aquilo que ela vai observando, vai lendo em nós. E eu posso gostar disso ou não, eu posso aceitar isso ou não, eu posso reconhecer isso ou não, mas a verdade é que é assim. Todos nós somos percebidos, todos nós somos avaliados, todos nós somos lidos por todas as pessoas que estão à nossa volta. Então a Beatriz, aonde ela for, ela vai ser lida. Com quem ela conviver, na escola, no trabalho, na vizinhança, nas amizades que tem, no comportamento diante dos pais, diante dos avós, junto à igreja, vai retratando para nós quem ela é. E ela está se apresentando hoje aqui como uma cidadã dos céus, como membro da igreja, membro do corpo de Cristo. E nós vamos lendo na vida dela, e esperamos ler as virtudes da fé, a obediência aos propósitos de Deus. Esperamos que as pessoas vejam nela o que o Senhor deseja ver em todos os seus filhos, tanto no procedimento, como no silêncio, no falar ou no se calar. Mas entendendo, Bia, que você está sendo observada. Estão lendo as mensagens que você vai passando. E hoje ela está se comprometendo, como cada um de nós, né, a passar a mensagem dentro do propósito, dentro do querer de Deus. Dentro do princípio da Bíblia. Dentro dos valores da fé cristã. Porque assim como eu e você, e como Paulo, e como os irmãos em Corinto, somos cartas vivas diante de todos os homens. Não há como evitar isso. Todo ser humano é uma carta viva. Nós não podemos evitar ser carta viva, dizer eu não quero ser, não você é. Mas você pode escolher que tipo de mensagem você passa. Quando nós escrevemos cartas às pessoas, isso não acontece mais como antigamente, né? Escrever no papel e tinta, levar ao correio, selar, enviar. Mas você envia muitas mensagens aí pelo WhatsApp, você transmite muitas mensagens pelo Instagram, pelo Facebook. Há hoje uma capacidade de alcance maior, né, das nossas cartas, e há sempre a capacidade do alcance das nossas vidas por aqueles que estão à nossa volta. Então nós temos que pensar, se eu não posso deixar me excluir de ser uma carta viva, que tipo de mensagem eu estou passando? É isso que Paulo quer que os irmãos em Corinto pensem. É isso que Paulo quer que a igreja de hoje também pense. É uma pergunta que a gente tem que responder todo dia. Que tipo de mensagem eu estou levando na minha vida? Eu estou passando para o meu pai, para a minha mãe, para o meu colega da escola, para o meu irmão da igreja? Que tipo de mensagem eu estou levando para os meus amigos? Que tipo de mensagem eu estou levando na minha vida?
Porque se nós não podemos nos excluir de sermos cartas, nós podemos escolher que tipo de mensagem nós comunicamos. Antes, sem a graça de Deus, não. Você tinha que levar uma mensagem ruim, porque você é do coração das trevas, do reino das trevas, do coração pecaminoso. Agora, na nova vida em Cristo, nós podemos vencer o pecado, nós podemos acrescentar coisas novas e excluir coisas ruins. Nós podemos vencer o pecado que nos vencia. E nós podemos viver dentro das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é uma resposta que Paulo pede que os irmãos em Corinto pensem. Que tipo de mensagem eu passo com a minha vida quando eu expresso determinado comportamento na fila, ou no trânsito, ou em casa, ou no trabalho, ou na escola, ou na rua, no lazer. No momento difícil, de luta, de conflito, de embate, no momento de paz, de tranquilidade, de vitória. Estamos sendo observados. Que conteúdo a nossa carta leva? Quando enviamos mensagens às pessoas ou cartas, há sempre um conteúdo, há sempre um assunto a se dizer, a se tratar, e uma posição que você manifesta. Paulo está sendo cobrado, por exemplo, da sua carta de recomendação. Quem recomendou Paulo como apóstolo? Se alguém escrevesse alguma coisa com respeito a Paulo, à igreja de Corinto, o que poderia dizer? É uma carta de recomendação, que fala quem a gente é, em razão da forma como a gente vive. E pela mensagem que a gente transmite, nas palavras, nas ações, nas reações. Então Jesus é aquele que nos ensina que o ser humano, ele pode apresentar e transmitir as suas mensagens, porque a boca fala que o coração está cheio. O que você coloca para dentro do seu coração é aquilo que amanhã vai se manifestar nos seus lábios. Por isso que a palavra de Deus manda a gente guardar bem o coração, porque dele procede fontes da vida. E guardar no coração a palavra de Deus, para não pecar contra o Senhor. Porque em algum momento, numa ação, numa reação, numa atitude nossa, nós vamos transmitir a mensagem que está guardada lá dentro. Que nós acolhemos lá no nosso íntimo, lá na nossa alma. E o texto é Mateus capítulo 12, verso 20, ao verso 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está, do que está cheio o coração. É instrução de Cristo, mostrando que a mensagem que vai sair pelos lábios, a mensagem que vão manifestar nas atitudes, tem a ver com aquilo que a gente guarda no coração. Por isso a preocupação do salmista em guardar no coração as palavras de Deus para não pecar contra o Senhor. Há uma outra instrução que nos mostra que esse é o propósito. No verso 3 do texto que nós lemos. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério e escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Vós sois a nossa carta. Carta de Cristo. E há em vocês agora um escrito de Deus. Não escrito com tinta, em papel, mas escrito nos vossos corações. Está falando da manifestação do Espírito Santo, do Deus que habita em nós, que vem tirar de nós o coração de pedra e colocar em nós o coração de carne. Trazendo por ação do Espírito de Deus a possibilidade de observarmos o juízo do Senhor e de andarmos
nos seus retos caminhos e observarmos os seus mandamentos. Então, o propósito de Deus é, de fato, trazer para nós a nova vida que recebemos gratuitamente por fé em Cristo, em razão do seu sacrifício na cruz do Calvário, que faz de nós filhos de Deus, herdeiros do seu reino, para que possamos, então, como novas criaturas, tendo as palavras de Deus escritas no nosso coração, o agir do Espírito Santo para nos moldar como nova criatura, a possibilidade de fazer de nós cartas de Cristo. Pessoas que levem na sua vida as marcas do próprio Jesus. Pessoas que possam manifestar no seu viver, no seu trabalho, no momento da sua aflição, princípios, valores, ensinos, procedimentos do próprio Cristo, do próprio Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Mestre, que é o alvo da nossa soberana vocação. E é interessante ver Paulo mencionar sobre escrito não em pedras, porque o povo de Israel recebeu escrito em pedras da mão do próprio Deus o quê? Os 10 mandamentos. Moisés subiu no Monte Sinai e Deus escreveu na pedra os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra, e entregou a Moisés para reger o procedimento do povo, para dizer como o povo deveria se portar, o que ele tinha que guardar, trazer para dentro do coração, para manifestar na vida. 10 mandamentos, que tratam do procedimento do ser humano com Deus, do procedimento do ser humano consigo mesmo, do procedimento do ser humano com o próximo. Agora Paulo está indo um pouco mais, que ele está dizendo, esses mandamentos, essas leis, esse propósito de Deus, não está escrito apenas em tábuas de pedra. Não está escrito com tinta. Não está escrito em vós, no vosso coração. Está dentro de vós. É algo mais sério. É algo que Deus traz para mim, é algo que Deus realiza em mim, é algo que Deus escreve na minha vida, para que eu possa, de fato, viver e proceder em obediência ao Senhor. É por meio de Cristo que nos tornamos filhos, e é pela ação do Espírito Santo, Deus vivente em nós, que recebemos na nossa vida, no nosso coração, os registros do propósito de Deus, do querer de Deus. Então a nossa mensagem, como cartas vivas de Deus no mundo, tem que manifestar princípios, valores que Deus estabelece no propósito que Ele tem. Como cartas, temos que falar do amor de Deus e do amor ao próximo. Como cartas de Deus, temos que trabalhar em favor da justiça e da promoção da paz. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Como cartas, temos que aprender a viver em humildade, considerando os outros sempre superiores a nós mesmos. Porque é a humildade que vemos no nosso Senhor. Como cartas, nós temos que manifestar sabedoria e mansidão no procedimento, na solução dos problemas, no transpor dos obstáculos. Como cartas de Cristo, devemos viver em fidelidade e em obediência a Deus, porque é assim que Cristo viveu. Que não seja a minha vontade ou como eu quero, mas que seja segundo a tua vontade, Pai. E é assim que Ele nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade na terra, como ela é realizada nos céus. Então Paulo vai dizendo aos coríntios que nós não podemos evitar, porque nós somos cartas vivas, mas nós podemos deixar e evitar de transmitir mensagens ruins, e devemos buscar transmitir, levar as mensagens de Deus, as mensagens boas, as mensagens que abençoam
e as mensagens que nos fazem como aqueles que são parecidos com Cristo, representantes de Cristo, porque somos ministros de Cristo. Somos cartas vivas, vamos nos assemelhando aí uns aos outros, ó, geração em geração. Que mensagem nós levamos? Cristo é aquele que partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. E tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, meu sangue derramado em favor de vós para a remissão de pecados. Ele disse essas palavras junto aos discípulos no cenáculo. E depois ele caminhou para a cruz. E as suas palavras foram confirmadas como verdade na entrega da sua vida, no realizar do seu sacrifício, no derramar do seu sangue, no oferecer da sua vida em favor do pecador. Não há palavras desassociadas do viver. Não há discurso desassociado da prática. Há mensagens transmitidas à mesa da ceia e mensagens que são confirmadas na cruz do Calvário. Que tipo de mensagem temos levado às pessoas? Que tipo de mensagem queremos levar? Quais os cuidados que temos que ter? Quais as mensagens que estamos levando que são ruins? Que levam mau exemplo? Que conduzem para um caminho triste? Às vezes até pecaminoso? Quais as mensagens que glorificam o nome de Deus de verdade? Que expressam a nossa fidelidade, o nosso amor ao Senhor? A Bia vai ter que pensar nisso todo dia. Que tipo de mensagem eu levo lá na escola? Que tipo de mensagem eu estou transmitindo aos meus amigos? Que tipo de mensagem meus pais estão lendo na minha vida? Será da filha que honra pai e mãe? Como o Senhor requer dos seus? Que tipo de mensagem temos levado no nosso viver? Porque somos representantes, discípulos de Cristo. Vivamos como cartas de Cristo, verso 3, pois somos ministros de Cristo, verso 6. Vós sois ministros. Os ministros representam os seus governantes, seus reis, seus presidentes, no seu proceder, na sua palavra, no seu princípio, no seu propósito. E Paulo diz que o Senhor faz de nós cartas vivas de Cristo, porque somos ministros de Cristo no mundo. Precisamos representar Cristo, representar o propósito de Cristo. Para que aqueles que estão lendo a nossa vida, observando a nossa vida, não tenham dúvida, Ele é de Cristo. Ele pertence ao Senhor. Ela é uma serva boa e fiel. Há viver de Cristo em nós? Paulo disse que havia o viver de Cristo nele. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o comprometimento de Paulo como carta viva de Cristo. Já não sou eu mais quem vivo. Já não sou eu mais que decido. Já não sou eu mais quem quero. Já não sou eu mais quem faço. Represento o Senhor. Transmito no meu viver o viver do meu Salvador, que é Cristo. Não é mais aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus quer de mim. Não é mais aquilo que me importa, mas é aquilo que importa para o nosso Deus. Para o meu Deus. Para o meu Salvador. É a prioridade no reino de Deus. Buscando primeiro o reino de Deus. Sabendo que Deus é aquele que acrescenta as demais coisas à nossa vida. Foi assim que Cristo fez. Quando Cristo vem ao mundo, Ele vem para representar a glória do Filho unigênito do Pai. Ele vem para que os homens pudessem conhecer um pouco mais de quem é Deus, porque Ele é o Deus vivendo entre os homens.
E aí, o Senhor Jesus vai dizer assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Pois não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Olha o procedimento que Paulo está entendendo que ele deveria ter, que Corinto deveria ter, que eu e você precisamos ter, quando nos identificamos como cartas vivas de Cristo. Ele veio para que as obras do Pai fossem vistas no procedimento que ele tinha, no discurso que ele fazia, na sabedoria que ele manifestava, nos milagres que ele realizava, na vida que ele deu, no sangue que ele verteu. É tudo para que o ser humano pudesse conhecer um pouco mais de Deus. O Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, o Deus que é justiça, o Deus que salva, o Deus que manifesta graça, o Deus que tem compaixão, o Deus que forma para si um povo seu, zeloso, santo, de boas obras. Olhamos para a vida de Cristo e conhecemos um pouco de quem Deus é, porque Ele veio para representar, Ele veio para ser Deus, para que o homem conhecesse melhor a Deus. Ele não fazia o que ele entendia, ele fazia aquilo que estava de acordo com o propósito do Pai, com o desejo, com a vontade de Deus, porque Ele é Deus. Então ele está dizendo, assim devem ser os meus discípulos, devem fazer aquilo que eu vos ordeno, devem viver da maneira que eu vivi, devem levar na vida uma mensagem como eu levei, devem ser semelhantes a mim, porque eles dizem que são meus filhos, que são membros do meu corpo, que me representam, e eu acredito que me representam como ministros de Cristo, representando o querer, a vontade, o mandamento, o realizar de Cristo no mundo, dando Deus continuidade à sua obra, através do seu povo, escrevendo no decurso do tempo e da história, o seu agir, o seu querer. Então a Bia agora, ela assume a responsabilidade de viver, não o que ela gostaria, mas o que Deus pede para que ela viva. Falar, não aquilo que lhe vem à cabeça, e nem dar a resposta que ela gostaria de dar, mas responder conforme a instrução sábia de Deus, na sua palavra revelada a cada um de nós. Está assumindo publicamente a sua fé em Cristo, para ser ministra de Cristo, para representar o princípio de Cristo, o propósito de Cristo, as virtudes de Cristo, a justiça e a paz que Cristo proclama, que Cristo manifestou a todos os homens, porque ela é a carta de Deus, manifestando Cristo diante de todos os homens, assim como eu e você. Na oração sacerdotal de Cristo, João capítulo 17, Jesus faz menção desse desejo, porque ele está orando pelos discípulos, está falando dos desafios que o discípulo e cada um discípulo vai viver. Está falando que eles não são do mundo, como Cristo não é, porque são cartas vivas, seu lugar é no céu, aqui somos peregrinos, estamos de passagem, não pertencemos mais ao reino das trevas, então o mundo nos odeia, porque nós somos aqueles que saqueiam o inferno, que entram no mundo para dizer, o seu lugar não é aqui, para tirar pessoas do mundo com a proclamação do Evangelho, com o viver em Cristo, para que elas sejam conduzidas à nova vida, que Deus reserva àquele que crê. Então ele está orando pelos discípulos, dizendo, Pai, eles não são do mundo, como eu não sou, o mundo os odeia, mas eles têm uma missão para cumprir no mundo, e enquanto eles vão realizar essa missão, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas livre do mal. Mas há um segundo pedido, ele vai lembrar, eu sou um contigo, porque ele já havia dito, né? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Quem olha para o meu
trabalho conhece o trabalho do Pai. Quem ouve as minhas palavras recebe a palavra do Pai. Quem é alvo do meu amor recebe o amor que o Pai tem por todos os homens. Se alguém usufruiu da compaixão de Cristo, recebeu da compaixão do próprio Deus, porque Ele e o Pai somos um. E Ele vai dizer: Pai, que sejam um eles conosco. Assim como eu sou um contigo, sejam eles também conosco. E Ele vai dizer assim: não rogo só por esses 12, esses que são discípulos de hoje, mas por todos aqueles que venham a ser discípulos, que venham a se tornar filhos teus. Está se lembrando de nós. Está se lembrando da Bia. Está se lembrando de você. Para que o nosso viver seja aquele viver que manifeste quem o nosso Deus é. Como cartas vivas de Cristo que somos. Então, meus irmãos, nós não podemos fugir da responsabilidade de ser carta. Você é. Aonde você estiver, tem sempre alguém lendo, tem sempre alguém observando. Tem sempre alguém aprendendo. Tem sempre alguém identificando virtudes e vícios. Mas nós podemos definir a mensagem que passamos. Que tipo de mensagem queremos levar, queremos transmitir. Quando nós nascemos, nós somos como essa folha em branco. Não há nada registrado na nossa vida ainda. Nasceu o bebê, ninguém fala, esse é humilde. Ah, esse é sábio. Ah, esse é mentiroso. Nasceu o mentirosinho da família. Quando a gente nasce, não. Folha em branco, nada registrado. A partir do tempo que a gente vai crescendo, que a gente vai tomando atitude, que a gente vai aprendendo a falar, que a gente vai podendo dizer, isso é meu, daqui, nós vamos identificando quem a pessoa é, que tipo de mensagem já vai passando, até pequenininha. Até pequenininha. Normalmente vão se parecer muito com você. Se você critica, você pode observar. O que tem na vida da criança, tem na vida de alguém de casa, do pai, da mãe, do avô, da avó, do irmão, da irmã. Porque elas os observam como cartas vivas. Mas a verdade é que o tempo vai passando e coisas vão sendo registradas aqui nessas páginas. E que vai dizendo muito de quem nós estamos nos tornando. Pela forma como reagimos na fila, ou no trânsito, ou com o pai ou com a mãe, como eu já mencionei, ou na escola, ou com o vizinho. Pela maneira como lidamos no tempo da conquista, se com humildade ou soberba. E como lidamos com um tempo difícil, adverso, com murmuração ou com confiança. Todas essas coisas, atitudes, pensamentos, propósitos, intenções do coração, vão ficando registrados aqui, na sua vida. Estão sendo lidos por alguém, observados por alguém. A proposta de Paulo é, entendamos que somos cartas vivas de Cristo. Para escolhermos, ou para nos esforçarmos, nos empenharmos a passarmos boas mensagens. Mensagens que levem as pessoas a conhecer o nosso Deus. A conhecer o propósito que Deus tem com a nossa vida. A conhecer o princípio de vida que agrada a Deus. Nos valores. Da justiça, da paz, da harmonia, do perdão. Porque o nosso coração pecaminoso já vai registrar as coisas ruins que você às vezes nem desejava. Lembra de Paulo? Bem que eu quero fazer, não faço. Mal que eu não quero, quando vejo, já fiz. Muita coisa aí vai ficar registrada já. Que não vai levar uma boa mensagem. Mas Deus, porque fez de nós seus filhos, porque nos deu nova vida, porque pôs em nós o seu Espírito, nos dá a possibilidade de levarmos boas mensagens. Fazer com que coisas velhas passem, coisas novas surjam para nós. A Bia está registrando a vida dela, é nova ainda. Pode ser que já existam algumas mensagens ruins, tristes,
que não apontam para Deus, que não alegram o coração de Deus, que não expressam fidelidade nem obediência a Deus. Mas ela está se comprometendo a se esforçar para que essas mensagens sejam mudadas, né? Como cada um de nós se esforça a cada dia. É uma luta. Da natureza carnal com a espiritual. É uma luta do nosso querer com o querer de Deus que nós habita. Cartas vivas. Cartas de Cristo. Que nos estimulam ao viver para a glória de Deus. Quero convidá-los a ler o texto. Porque somos, sim, cartas vivas. Que o verdadeiro Cristo seja visto, seja lido em nossas vidas. Vamos ler o texto, que é o texto que Paulo escreve aqui, esses 2 versículos, o 2 e o 3. Vamos juntos? Vós sois escrita não em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo novo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, os vossos corações. Que Deus nos abençoe.